bem-vindos ao Livros à Lareira com Chá, ao primeiro vídeo de 2023 e vou começar já por vos desejar um ano cheio de boas leituras, com muita saúde, com muito amor e que continuem por aqui comigo e que haja a oportunidade de partilharmos boas leituras. Então hoje o meu vídeo é sobre as leituras que eu fiz no decorrer do mês de dezembro. Dezembro foi um mês que eu aproveitei muito bem a nível de leituras. Eu tenho estes livros todinhos para partilhar com vocês. Eu fiz leituras maravilhosas. Foi um mês que podia ter corrido ainda melhor, mas confesso que por alguns momentos tive alguma preguiça e os filmes natalícios roubaram um pouco da minha vida e, claro, o convívio com a família também, mas acho que me portei muito bem e adorava que todos os meses fossem assim. Então, e se por acaso estiverem a ver o meu vídeo e se gostarem do conteúdo do meu canal, não se esqueçam de subscrever ou de deixar um like, porque já sabem que eu fico muito feliz e assim sinto o meu trabalho reconhecido. Também fica na caixinha de descrição do vídeo o meu link de afiliado book. Já sabem que não tem custos adicionais, mas que conseguem assim também contribuir para o meu trabalho. Muito obrigada! Então, sem mais demoras, vou-vos mostrar as leituras que eu fiz no decorrer do mês de dezembro. Não estão por ordem, portanto os livros estão aqui empilhados, eu vou falar sobre eles, não me vou alongar muito. Eu penso que um ou dois têm opinião aqui no canal, os outros, pelo menos dois, eu vou fazer a opinião. Aliás, eu já fiz a opinião, já está gravada, mas eu ainda não, portanto, ainda não coloquei no YouTube, por falta de tempo. Mas pronto, então sem mais demoras, vamos lá ver o que é que eu li no mês de dezembro. Então, o primeiro livro que eu vos trago aqui, que eu fiz a leitura no mês de dezembro e que foi um livro que eu gostei, uma história muito fofinha, um livro que também está nas minhas recomendações de livros a oferecer no Natal, foi este livro que me foi gentilmente enviado pela Fábula, uma chancela da Penguin Kids, a Chico, o cão que esperava. Um livro baseado em factos reais, a história de um cão que durante muitos anos esperou o dono numa estação ferroviária e uma história que deu asos à inspiração de outras histórias, foi capa de jornais, foi notícias por diversos jornais pelo mundo fora e uma história que enche o coração. Esta edição que eu li é simplesmente fantástica porque tem uma particularidade que são as ilustrações que acompanham, portanto, o texto. E o livro foi, sem dúvida, muito, muito bonito. A história é emocionante. Depois tive a oportunidade de ver o filme, adorei o filme. Por várias vezes fiquei emocionada porque realmente é muito bonito ver a relação deste cão e do seu dono, a relação de lealdade. E a forma tão bonita como é possível os animais criarem a ligação com os humanos. Portanto, foi um livro que eu gostei muito, uma leitura que eu dei 5 estrelas e foi uma das melhores leituras do mês de dezembro e eu adorei e agradeço muito o envio da obra. Depois, outro livro que me foi enviado pela ASA, um livro que me fez voltar à Agatha Christie, um livro que vocês também têm a opinião aqui no Livros à Lareira com Chá, foi este livrinho, A Aventura do Bolo de Neve, que é um livro que é um livro que tem 6 contos, que são escritos pela Agatha Christie, onde nós vamos encontrar o Poirot, e que são histórias muito natalícias por causa da envolvência toda onde elas acontecem e que nos são narradas. E foi um livro que eu gostei, foi bom, é aquele livro que nós começamos a ler e não paramos porque é muito... É muito fácil, é o estilo Agatha Christie. E vocês, se quiserem ver a minha opinião um bocadinho mais aprofundada e sem spoilers, têm a opinião aqui no Livros à Lareira com Chá. E também agradeço à ASA por me ter enviado. Depois da Quinta Essência, chegou cá a casa um livro que foi para mim a minha desilusão de dezembro. Uma leitura que eu tinha as expectativas muito elevadas,
uma leitura que eu achei que era eu, que não estava a funcionar e que o problema era meu, e que foi um livro que se arrastou ao longo do mês. Foi difícil acabar esta história porque achei que a narrativa era muito densa, tinha demasiadas descrições, demasiadas coisas que não me faziam falta nenhuma à história. Se fosse eu a escrever este livro tinha menos umas 150 páginas. E estou a falar da Trishla Ashley, outro conto, outro Natal no Castelo. Este Natal vai ser o mais especial de todos. Toda a gente sabe que esta autora, não é? Uma autora que escreve muito histórias natalícias. Normalmente as suas narrativas até nem são muito pesadas, são narrativas leves, são histórias que nos deixam de coração aconchegado. São aqueles livros que se gostam de ler no inverno, com uma mantinha, acompanhados de um chá, e que no final suspiramos e ficamos felizes porque normalmente são livros muito aconchegantes. Ora bem, nesta história, a história até começa muito bem. Nós vamos conhecer uma protagonista que vai para um castelo e que vai viver uma aventura de Natal, mas a história não passa muito mais do que isso e é mais do mesmo e honestamente não me cativou. Eu só dei 3 estrelas, esperava muito mais, fiquei com imensa pena porque realmente tinha as minhas expectativas muito elevadas. Quando vi que era um calhamaço até fiquei contente porque normalmente esta escritora tem a capacidade de nos cativar e eu achei isto vai-se ler assim e eu vou gostar, mas não. E depois partilhei a minha opinião com algumas pessoas, falei com algumas pessoas que também tinham lido a história e que me disseram exatamente o mesmo. Portanto, foi com muita pena que só dei 3 estrelas a esta obra e foi a minha desilusão de dezembro. Fiquei mesmo com pena. Depois, para o projeto do Livros à Lareira com Chá, vem ler comigo. Um projeto que infelizmente está a ter muito pouca aderência e eu quero acreditar que foi porque o mês de dezembro foi um mês complicado, até porque escolhi um livro que podia muito bem funcionar melhor agora no decorrer do mês de janeiro, até porque a Dora Santos Marques tem o projeto dela do All 78 a decorrer e que as pessoas podiam ler, mas foi o livro que eu escolhi. Foi o livro que eu escolhi para dezembro e só 2 ou 3 pessoas é que leram comigo. Agradeço sobretudo à Inês do Livros e Papel que me acompanhou ao longo destas páginas e que é portanto, a sequela do livro O Rapaz do Pijama às Riscas, Todos os Lugares Desfeitos, de John Boyne. Um livro que não tem nada a ver com o livro, portanto, com o livro do Rapaz do Pijama às Riscas. Vocês sabem que quem já leu ou quem já viu o filme, que o final do livro anterior é um final que nos tira ao chão. O livro deixa-nos despedaçados. É uma história um bocadinho devastadora, não é? Nós ficamos destruídos, que é mesmo assim o termo. E eu acho que funcionou muito bem esta segunda parte porque é um livro completamente diferente. É um livro cheio de reviravoltas. É um livro que desde o início até ao final tem várias alturas que ficamos surpreendidos e que não estamos à espera dos factos que aqui nos são contados. Eu até partilhei com alguém que achava que este livro era o género de conforto que nós precisamos depois de ler O Rapaz do Pijama às Riscas. Eu não vos posso contar, como é lógico. Não vos posso contar. Mas posso-vos dizer que este livro traz um bocadinho de conforto depois da primeira obra. Também gostava muito de ver em filme, porque acho que vai fazer um filme muito bonito. São personagens que, de certo modo, continuam a ter uma importância como se fossem quase todas elas personagens principais. Algo que, à semelhança do primeiro livro, é um pouco diferente, não é? Nós, no primeiro livro, temos como personagens principais algumas crianças. Aqui, já numa versão adulta, nós temos várias personagens principais e temos muitos elementos que tornam esta história uma história aconchegante. E eu acho que quem já leu percebe aquilo que eu quero dizer. Pronto. É muito bonito o livro. Tem uma cena ou outra, se calhar um bocadinho mais violenta, mas nada que se compare com o primeiro livro. Eu gostei muito. Este livro foi-me enviado pela Porto Editora, a quem eu muito agradeço, porque fiquei muito feliz de perceber que aquela história depois deu asos a que se pudesse
trazer uma história com um final um pouco diferente e eu gostei muito e agradeço a todas as pessoas que leram comigo e acho que é um livro muito bonito e não tenham medo de ler. Se gostaram do Rapaz do Pijama às Riscas, e houve pessoas que me disseram que precisamente por terem ficado destruídas, que estavam com receio de ler este livro, não tenham. Não tenham e confiem em mim, leiam o livro e depois digam o que é que acharam. Depois, uma estreia. Vocês já sabem que eu sou muito versátil, não é? E vocês já sabem que eu de volta e meia gosto de fugir da minha zona de conforto e ir ler coisas que nada têm a ver. Mas eu acho que isso até tem a ver com o amadurecimento. Nomeadamente há uns anos para cá. Eu já tenho livros à lareira com chá quase há 4 anos. E quem me acompanha desde o início sabe que inicialmente eu era muito de ler romances cor-de-rosa, não digo literatura de cordel porque eu não gosto do termo, não é? Mas eram muito os clichês, daquelas histórias muito fofinhas, que acabavam sempre muito bem. Mas ao mesmo tempo, e depois nós, à medida que vamos amadurecendo e vamos descobrindo a literatura, e depois também as pessoas que vão chegando acabam por nos aconselhar outro tipo de livros, acabamos sempre por descobrir autores e por fugir com mais frequência à nossa zona de conforto. Então eu ouvi 2 ou 3 opiniões que me deixaram extremamente curiosa. E eu pensei, por que não? E depois tive outra situação muito engraçada. O livro que eu estou a falar, que me fez sair da zona de conforto, eu vou já mostrar, foi este livro que me foi muito gentilmente enviado pela Bertrand, que eu muito agradeço, O Diabo de Gonçalo M. Tavares. Então eu vou-vos contar, eu sentia uma certa atração de cada vez que li este livro. E em outubro eu estive no meu clube de leitura, na biblioteca aqui da minha zona, e foi engraçado que eu quando cheguei à biblioteca este livro estava em destaque. E eu olhei para o livro e onde eu estava sentada no clube de leitura eu tinha o livro de frente. Eu estava sempre a olhar para o livro. E quando o clube acabou, eu levantei-me, eu fui tocar no livro, peguei no livro e até comentei com a Ana, que é a diretora da biblioteca, disse: "Oh Ana, tu já leste este livro?" E ela disse: "Não, olha, este livro chegou agora, é recente, mas olha que eu ouço sempre muito boas críticas do Gonçalo Tavares." E eu disse: "Opa, eu estou tão tentada a ler este livro." E ela até me disse assim: "Então, mas porquê que não requisitas?" E eu na altura disse: "Olha, não consigo, porque depois não vou conseguir vir aqui nos timings que a biblioteca nos dá, e eu tenho imensos livros para ler, eu não vou levar mais livros." E pronto. Só que o que é que acontece? Eu continuei a pensar no livro. Eu dava por mim a pensar que queria ler este livro. Pronto. Mas completamente a leste do que é que eu ia encontrar, porque eu não conhecia absolutamente nada de Gonçalo Tavares. Entretanto, no YouTube, eu até acho que foi no canal da Lena, dos livros da Lena e depois também da Maria João Covas, eu vi-as a falar sobre o livro e eu senti que eu tinha que ler o livro. Então solicitei e fiquei muito feliz quando me enviaram o livro, porque realmente eu li este livro de uma assentada, só para vocês terem uma noção. Eu acordei um dia às 7 da manhã, peguei no livro e até que não o terminei, eu não parei. É assim, este livro lê-se muito bem porque o tipo de texto ajuda, a escrita também. E eu vou-vos dizer, eu dei 5 estrelas ao livro. Eu adorei o humor, um humor quase chocante até, que o escritor utiliza. Eu adorei as metáforas, eu adorei as comparações. A parte de Gonçalo, em certas partes, acaba por ser um humor bastante chocante. Eu não fazia ideia o que ia, não é? Eu fiz questão de ler com atenção porque eu não queria que me passasse nada ao lado. Então percebi que no fundo o Gonçalo aquilo que nos escreve são as comparações com a nossa realidade. Uma realidade que não é muito diferente daquilo que a humanidade já viveu. Nomeadamente esta questão das guerras e esta questão de tudo o que está a acontecer no mundo. Então ele faz assim umas comparações muito estapafúrdias, umas comparações que até podem ser chocantes e que nós sabemos que na prática as coisas não são nada assim, mas que aqui na escrita dele funcionam super bem. Então eu quando acabei de ler o livro, eu fiz um áudio para a Lena e disse: "Lena, eu adorei, eu quero ler mais do autor." Eu sentia que eu ia gostar deste autor, portanto, e o Gonçalo escreve de uma forma que nada tem a ver com aquilo que eu estou habituada. Eu até vou partilhar aqui com vocês aqui um capítulo muito curto e que eu gostei muito. Há também isto, a construção do grande armazém, assim ele é chamado,
A construção leva meses e meses. É uma construção bem feita. Este armazém vai guardar algo muito precioso, algo vivo e que se mexe e protesta e pode rebelar-se. Por isso, na construção do grande armazém, estão envolvidos os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, os melhores construtores, os melhores operários, os que carregam mais peso e os mais minuciosos pintores, porque também os pormenores são importantes. Aos olhos de todos ali está a crescer o grande armazém e as pessoas não sabem para que serve, mas percebem que é para algo importante. É um armazém que vai guardar um povo, armazená-lo, mas não como se armazenam o trigo, cereais que têm um tempo de duração e que, portanto, muito em breve, vão ser descarregados e colocados em circulação antes que se estraguem. Aqui não. Este é um armazém semelhante aos armazéns que guardam algo que pode ser apenas necessário daqui a muitas décadas, quando se exigir material para bombas novas ou outras invenções. É um armazém cuja localização pode ser esquecida porque provavelmente o povo que ali vai ser armazenado não vai ser necessário antes do próximo século. 100 anos sem necessidade de um povo. Eis o sonho do Capitão Mau Mau. Que 100 anos passem e ninguém se lembre desse povo, da sua utilidade, como uma ferramenta que é escolhida num sítio belo e bom e que ninguém usa. Portanto, todos esquecem a sua função e passam a utilizar outras ferramentas. Eis o sonho de Mau Mau, que o povo armazenado seja esquecido e que o mundo utilize outros povos que não aquele. Que utilize, por exemplo, outros povos para objeto de ódio e por isso não sinta a necessidade deste que agora é armazenado. 100 anos bastam para que um povo seja esquecido. Ora bem, o Gonçalo utiliza muitas comparações e acaba por utilizar muito do que acontece na nossa atualidade e transforma em humor sarcástico, não é? E em comparações parvas, não é? Agora vamos ali pôr os melhores no armazém, sem janelas, sem portas, sem nada, e vamos esperar para ver o que é que acontece. E será que alguém se vai lembrar daqui a 100 anos de como é que aquelas pessoas estão, não é? É muito, muito interessante. Eu gostei muito. Eu senti-me crescida a ler este livro, porque apesar de ser uma leitura assim muito fácil, nós damos por nós a ter que pensar sobre a que é que ele se está a referir. E eu gostei mesmo, mesmo, mesmo muito. Eu quero ler mais. Eu quero descobrir a obra deste escritor mais a fundo. E a minha intuição estava certa e o livro olhava para mim, eu olhava para o livro e havia ali uma sedução literária. E pronto, e até que eu li, não descansei. Depois, outro livro que eu li, que eu gostei muito e que foi uma leitura assim muito agradável, muito leve, é aquele livro que às vezes nos faz bem quando andamos assim muito saturados de leituras mais pesadas ou quando andamos sem vontade de ler, porque isso às vezes também acontece. Foi este livro escrito por dois escritores japoneses, Ela e o Gato. Um livro muito fininho, um livro que nos conta a história de 4 protagonistas e dos seus gatos, uma história muito envolvente. Eu não sou propriamente a melhor amiga dos gatos, mas gostei muito de ler esta história, gostei muito da ligação e gostei sobretudo de ouvir os pensamentos dos gatos em relação, portanto, a tudo o que os rodeia. E é um livro muito fofinho e é um livro que eu acho que sim, que nos faz bem, que nos deixa com um sorriso na cara, como é aqui o caso da Dora Silva. E foi um livro que eu gostei muito. Pronto, gostei mesmo muito. Depois, um dos meus livros preferidos do mês de dezembro. No mês de dezembro tive livros muito bons. E que é um livro que eu aconselho e que eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que este livro seria muito giro lido na escola. Juro. Eu acho que sim por diversas razões. Mas a primeira tem mesmo a ver com o facto da amizade entre pessoas com idades diferentes, com pessoas com costumes diferentes e até na forma das pessoas estarem na vida. E por isso é que eu acho que os jovens que lessem este livro fazia muito bem, porque eu quero acreditar que a nossa sociedade um dia vai mudar. E eu peço desculpa porque eu agora, como mudei de cenário, tenho aqui uma janela e a tendência é distrair-me. Peço-vos desculpa. Mas também tenho uma vista muito bonita, então é por isso que eu me estou a distrair. Então, como eu vos estava a dizer, é um livro que apela muito à importância da amizade,
e há a importância, às vezes, das pessoas a insistirem naquilo que acreditam. Então, eu estou-vos a falar aqui desta obra maravilhosa, uma obra que já estava aqui nas estantes há alguns meses e que me foi enviada pela Lua de Papel, uma chancela da Asa. E estou a falar do livro O Homem que Passeava Livros, de Karnstein, eu penso que é assim. O poder dos livros pode juntar pessoas, dar-lhes alegria e arrumar a solidão a um canto. E vou-vos dizer, este livro é um livro tão bonito, passa uma mensagem tão bonita e foi um livro que me marcou, primeiro porque fiz uma leitura em conjunto, depois porque foi um livro com o qual eu me identifiquei, e isto tem a ver com a leitura em conjunto. Depois, porque é uma história que tem tanto de doce, de emotivo, como acaba por ter um bocadinho de dramatismo. Há aqui uma altura ou outra que tem algum dramatismo. E depois é incrível o poder que os livros têm sobre as pessoas e a forma como os livros ligam as pessoas. E a importância que os livros têm na vida das pessoas. E é muito engraçado, qualquer amante de livros e qualquer pessoa que tenha a sua biblioteca acaba por não se sentir só, por muito que viva em solidão, quando está rodeado de livros. Então nós aqui temos a história de um homem que trabalha numa livraria e que leva livros às diversas pessoas, atribui-lhes nomes, muito engraçado, porque ele olha para as pessoas e ele imagina que são as personagens dos livros que ele já leu. Eu achei essa parte muito gira. E ele vai conhecer e vai travar amizade com uma criança que no início parece muito irritante, mas que depois no fundo ele percebe que ela faz-lhe falta. Olhem, a história é muito bonita, eu não vos vou contar. Eu vou-vos aconselhar a fazerem a leitura desta obra, porque a obra é mesmo muito bonita, este livro lê-se muito bem, tem poucos capítulos. É um livro que nós, quando chegamos ao final, nós temos pena que o livro acabe. Este é aquele livro que eu adorava que tivesse 100 páginas, que tivesse 600 ou 700 páginas, porque a narrativa cativa-nos, estas personagens acabam por nos dar muito. E depois, lá está, um livro sobre livros deixa-nos sempre muito coração aconchegado. É isso. E eu gostei mesmo muito e aconselho. A sério, eu aconselho. E a quem tiver este livro por ler, olha, é uma excelente leitura e que não deve esperar, honestamente. Depois, outro livro que chegou às estantes do Livros à Lareira com Chai, que foi assim... Como é que eu vou dizer isto? Pronto, perdi a cabeça, não tinha necessidade de comprar o livro, mas olhei para o livro, estava num preço fixe, eu tinha dinheiro em cartão e nem pensei duas vezes e trouxe comigo mais um livro de gatos. Pois, estou a falar deste livro da Laura Agusti, História de um Gato. Ora bem, eu quando vi este livro, a capa deixou-me logo entusiasmada. Depois, eu não abri o livro. Eu olhei para o livro e eu pensei, eu acho que eu vou gostar disto. Olhei para o preço, que estava aqui na altura. Eu vou gostar disto. Pronto. Mas não sabia nada sobre o livro. Eu nem sequer ainda tinha visto ninguém falar sobre este livro. Este livro é uma edição de Dom Quixote. E eu não sei porque gostei. Bem, quando cheguei ao carro e abri o livro, eu deparei-me com... nem sei porque é que o marcador está aqui. Pois é, porque eu adoro esta ilustração e tive uma ideia com esta ilustração. Então, porque eu já li o livro. Então o que é que acontece? Este livro é assim. Este livro é cheio de ilustrações. O livro está a começar a chover muito. O livro está lindíssimo. Só que esta história a mim não me disse muito. Se calhar porque eu não gosto muito de gatos. Pronto, não é não gostar. Pronto, eu e os gatos não temos assim uma relação propriamente muito saudável. Eu vivo numa rua cheia de gatos que às vezes irritam porque estão em cima do meu carro. E pronto, gatos e eu a coisa não dá. Mas pronto, não sei porquê, gostei da capa e resolvi comprar o livro. E gosto muito. Opa, a sério, esta aqui eu vou-vos mostrar. Também gosto deste cão. Este cão está muito giro. Mas gosto muito desta, querem ver? Vou-vos mostrar aqui. Adoro isto.
Eu acho que eu não gosto muito, agora aqui assim uma parte, eu acho que eu não gosto muito dos gatos porque eu não gosto de gatos por cima de bancadas, faz-me aflição imaginar que eles andam em cima da mesa da cozinha, faz-me um bocado de aflição isso, nada contra, mas a mim faz-me aflição ver os gatos assim, percebem? Pronto, então eu nunca simpatizo muito com gatos. Acho-os muito fofinhos, dou-lhe festinhas e tal, mas pronto. Então nesta história nós vamos conhecer a história também de uma rapariga e dos gatos que ela vai encontrando ao longo da vida, do gato que tem em casa. Foi uma história bonita, mas honestamente eu já nem me lembro muito bem. Eu li, dei 4 estrelas, porque acho o livro mesmo muito bonito. Com toda a certeza os amantes de gatos vão adorar esta obra. Mas pronto, olhem, foi mais um livro muito chique que veio aqui para as minhas estantes. Depois, um livro que chegou cá a casa, que foi a primeira vez que eu recebi um livro enviada pelo Clube do Autor, eu penso que é isso, é do Clube do Autor, para não dizer as neiras, foi este livro que também se passa na época natalícia e que é O Escrito nas Estrelas, de Alexandra Bellenfleur, eu penso que é assim, que é uma história muito gira, porque isto começa com uma relação a fingir, mas que depois se torna em algo muito sério. É uma leitura muito divertida. Aborda, portanto, o tema das relações homossexuais, que neste caso é uma relação entre duas mulheres. É uma história linda, eu achei a história deliciosa, eu dei 5 estrelas, eu gostei mesmo muito e eu aconselho. Acho que é muito giro nós lermos estas histórias de género e ver pontos de vista muito engraçados quando se junta um bocadinho de alegria e de boa disposição, porque nós facilmente damos boas gargalhadas com esta obra e gosto muito desta capa. Acho esta capa linda. Depois a história, como também se passa na época de Natal, foi uma leitura mesmo muito agradável. Eu gostei muito. Agora já há muito tempo que eu não lia nada do género, mas estava a precisar de um romance assim e gostei muito. E agradeço muito à Clube do Autor. E quem ainda não leu, por favor leiam, porque realmente a história é muito gira. Depois, o meu livro preferido de dezembro foi um livro de banda desenhada que me foi enviado pela arte do autor. Este livro, que é baseado no conto do Charles Dickens, um conto de Natal, e que é esta banda desenhada muito bonita, onde nós vamos conhecer uma senhora que vai ser visitada por, agora já não me recordo, são 4 espíritos, pronto, e nós vamos acompanhar isso. É muito parecido com o conto do Charles Dickens. E foi uma obra que eu gostei muito, que tem uma lição de vida, uma moral da história muito gira, que é uma excelente oferta de Natal, que é uma excelente oferta, até de prenda de aniversário. Às vezes nós não sabemos o que é que havemos de oferecer, que pode ser lida por miúdos e graúdos, portanto os adolescentes vão adorar este livro. E vou-vos dizer, para mim foi das melhores obras que eu li no decorrer do mês de dezembro. Eu ainda não sei se não vou fazer uma opinião em vídeo, mesmo no último livro, era este o livro que eu vos estava a mostrar, e que em princípio eu vou fazer também a opinião em vídeo, porque realmente quero partilhar com vocês, porque este livro é realmente muito bom. E pronto, foram estas as minhas leituras do mês de dezembro. Eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 leituras, o que não foi nada mau. Eu adorava que todos os meses fossem assim. Espero que tenham gostado do meu vídeo, espero que me deixem na caixinha de comentários um comentário a dizer se ficaram com vontade de ler alguma obra, se vão ler alguma obra, se têm alguma opinião diferente da minha. Eu gosto de saber o que é que vocês acham sobre as obras que eu vou lendo. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo. Espero que 2023 seja um ano recheado de boas leituras, que vocês continuem por aí. E pronto, vou tentar ser mais assídua. Um beijinho e não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Mua!